capítulo de número 15. Daremos continuidade. Acredito que mês que vem nós vamos falar em outra carta e depois nós vamos voltar de uma maneira, não de uma maneira direta, para o livro de Êxodo. A gente vai dar um tempo no livro de Êxodo e vamos para algumas das cartas. Lá em Nova Iguaçu, pastor Austin, se eu não me engano, ele vai para a carta de Gálatas, mas eu acredito que de repente aqui eu vejo que a nossa necessidade de repente está mais no livro de Filipenses, tá bom? É sobre a carta da alegria do apóstolo Paulo preso, e é uma carta, como as demais, muito proveitosas para a nossa edificação. Então a gente vai dar continuidade ao livro de Êxodo esse mês que vem, creio eu que a gente vai estar em outra carta, tá? Em outro livro. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 ao 27. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Fez Moisés... Vou ler do 20, mas a nossa mensagem será do 22 até o 27, tá bom? Do 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamboril e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvis atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar. Louvando o teu nome, ofertando a ti e ouvindo a tua palavra. Sabemos, Pai, que o homem, ele natural, ele não pode receber as coisas que são do teu Espírito. A tua palavra fala, Deus, que os que estão na carne não podem agradar a ti, Deus. E é por isso, Senhor, que nós sabemos que o ser humano, ele não tem poder para regenerar nenhum coração. Só o Senhor tem. E é por isso, Deus, que nós estamos aqui todos os domingos pregando a tua palavra, porque sabemos, Senhor, que o Senhor regenera corações. E mais uma vez eu peço a ti para que o teu Espírito Santo possa regenerar corações. Se houver algum coração que ainda não for regenerado, Deus, que o teu Espírito Santo possa regenerá-lo, para que ele possa entender e compreender, Deus, o valor da salvação. Obrigado, Deus. Aqueles que tiveram o seu coração já regenerado, mas estão com a tua fé fraca,
que o Senhor possa fortalecer a fé, possa edificar essa vida espiritual, Deus, e que essa pessoa possa viver para a tua glória. Muito obrigado, Deus. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo a tua palavra, reconhecendo que o Senhor falou conosco, que a tua palavra arde do nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Jesus, e amém, Deus. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, na semana retrasada, eu falei do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 19, e nós aprendemos que Moisés, ele, nesse capítulo de número 15, a gente vê que é um capítulo de adoração, um capítulo de louvor a Deus. Moisés, então, ele vai falar, não só Moisés, mas como os filhos de Israel, eles vão fazer esse cântico a Deus, eles vão cantar a Deus. Eles cantam por tudo aquilo que Deus fez, porque eles presenciaram, a destruição do exército de Faraó. Mas o Moisés, do versículo 13 em diante, Moisés, ele vai falar daquilo que Deus irá fazer. Então, eles não só estão cantando o que Deus fez, como também o que Deus irá fazer adiante. E logo depois, em seguida, nós vemos agora as mulheres, a profetisa Miriam, ela pega o seu tamborim e todas as mulheres saem atrás dela ali cantando com danças a Deus por esse grande livramento. Então Moisés, agora do versículo 22, ele vai fazer agora o povo sair da onde que eles estavam, acabaram de atravessar o Mar Vermelho. Então eles estão saindo do Mar Vermelho e entrando agora para dentro do deserto. Agora eles entram para dentro do deserto. Eles, irmão, a gente vê que até esse exato momento, até aqui, até o versículo de número 21 do capítulo 15, a gente vê que tudo está correndo muito bem para esta nação. Deus tirou eles com braços poderosos. A gente vê que eles viram o juízo de Deus, caindo sobre o Egito. Eles estão muito alegres que agora em plenos pulmões estão cantando louvores a Deus. Imagine, irmão, essa multidão de pessoas aqui louvando a Deus. Eles param de louvar, entram para um deserto. Esse deserto nós sabemos que é um deserto árido. Agora eles estão entrando para um lugar onde que eles não conheciam, não dominavam, e estavam totalmente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que até aquele exato momento tinha feito a sua parte. Até aquele exato momento Deus tinha mostrado quem ele era, não só para os judeus, não só para os egípcios, que o seu nome foi glorificado, mas também para os israelitas, os hebreus ali naquele exato momento. Mas agora eles estão indo em direção para um lugar que eles não conheciam. Eles estão deixando o Egito, estão atravessando o Mar Vermelho, e agora é uma nova terra. Mas essa nova terra, eles não conheciam nada. Eles não viam nada a não ser areia. Eles não viam nada a não ser a nuvem, a coluna de nuvem guiando-os. Eles não viam mais nada além disso, areia. E eles estão caminhando. E a Bíblia fala no versículo de número 22, que eles caminharam para dentro do deserto 3 dias. E uma coisa importante aqui, durante 3 dias eles não acharam água. Não acharam. É o que o texto vai dizer. Eles não acharam água. Eles não encontraram água. Não encontraram água. Irmãos, nós sabemos que quando nós procuramos alguma coisa, você perde aquela sua aliança. Uma vez eu perdi minha aliança na praia. Eu estava assim, tirei a aliança, e a aliança ela caiu.
Mas aí o que acontece? Eu não mexi na areia e eu vi mais ou menos aquele círculo fundado. Eu falei, minha aliança está ali. Aí eu peguei a aliança, achei a aliança. Uma felicidade. Eu procurei a aliança e eu achei a aliança. Então, a gente vê que quando nós perdemos algo e procuramos e encontramos algo, é de uma felicidade muito grande. Agora, tem também, é uma angústia, um problema muito grande também, quando nós não procuramos algo e encontramos. Não é verdade? Tem vezes que a gente está quietinho no nosso lugar, nós não estamos procurando nada, mas vem aquele problema e nos procura. A gente fica com aquela angústia, porque até então a nossa vida estava tranquila, a gente não procurava nada. E, de repente, aquilo que a gente não procurava, encontramos um problema enorme na nossa vida, de repente vem. Então, isso traz uma certa angústia. Agora, você imagina a frustração desse povo, que até esse exato momento, eles viram o poder de Deus sendo manifestado. Eles estão olhando para os seus odres, a água está acabando, o problema da sede está vindo. Eles estão desesperados agora, porque o que eles estavam procurando no deserto não encontraram. É o que o texto está dizendo. Eles procuraram e não encontraram. Não encontraram. Foi muita frustração para esse povo, porque eles não encontraram, irmão, o que estavam procurando durante 3 dias. 3 dias, irmãos. Você, em alguns segundos, você não pode viver sem um oxigênio. Durante algumas semanas, você consegue até viver sem comida. Agora, sem água, irmão, bate um desespero enorme. Você olha para a sua frente, somente deserto, você não vê mais nada, somente deserto, areia, aquele deserto árido. Aquele povo que há 3 dias atrás estavam louvando, cantando a Deus, aquela multidão de pessoas cantando a Deus, mas agora não estão vendo a provisão de Deus. O que eles procuraram durante 3 dias não acharam, e Deus está guiando esse povo. É Deus que está guiando esse povo. Esse povo não está indo seguindo o seu próprio coração. A nuvem está guiando esse povo. A nuvem fez com que eles viessem parar em Mara, não acampar, mas chegar em Mara. Por isso que essa palavra, alguns teólogos vão dizer, Mara vem da palavra amargura, porque esse povo estava totalmente amargurado de espírito. Irmãos, eles acabaram de ver o poder de Deus, eles acabaram de ver as paredes do Mar Vermelho, mas agora aquilo que eles achavam que poderia ser tão fácil, eles não encontraram. Para Deus seria muito fácil, eles não encontraram água. No versículo de número 24, vai dizer assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Entenda, eles estão procurando durante 3 dias, e quando eles encontram a água, eles não podiam beber essa água. Eles viram que essa água não era uma água imprópria para o consumo. E agora, no versículo de número 24, eles vão clamar a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que já se passaram 9 dias. Desde quando eles saíram do Egito, se passaram 9 dias. A ameaça, irmão, da morte estava ali. Os seus filhos, os seus netos, as suas mulheres. Você imagina esse povo falando para o marido, o filho falando para a mãe, a sede. Irmão, eu sei que o homem da natureza humana,
ele com fome, ele é terrível, isso já é da natureza do homem. Mas a sede, irmão, quem já ficou com sede sabe como é que é. É uma coisa terrível quem já passou algumas horas querendo beber água e não pôde beber. E aqui está uma multidão de pessoas com sede. Uma multidão de pessoas com sede. A gente vê que aqui é o primeiro caso de queixa de Israel. É o primeiro caso. E quando fala aqui que o povo murmurou, eles protestaram, eles reclamaram contra Moisés, porque o Moisés era a pessoa, era o intermediário entre Deus e eles. Eles vão até Moisés e murmuram contra Moisés, reclamam contra Moisés. Aqueles cânticos de louvores foram rapidamente substituídos por descontentamento, por reclamação. 3 dias que eles estavam felizes e agora não, eles estão desesperados, eles estão reclamando, eles estão murmurando contra Moisés. E o que nós podemos ver é se é Deus que está guiando esse povo. Deus, ele poderia muito bem conduzir o povo diretamente para Elim, nem passar por Mara, ainda que seja caminho quando você vê no mapa, mas poderia dar uma volta, como também desceu de Nazaré para Jerusalém, não havia necessidade por passar por Samaria, mas Jesus vai para Samaria para encontrar aquela mulher. Então Deus poderia muito bem conduzi-lo diretamente a Elim, mas não, fez primeiro eles encontrar algo que eles não gostaram de ter encontrado, que era uma água amarga. Então a gente vê aqui que Mara colocou à prova o coração de Israel, mostrando qual é o espírito que estava nesses seres humanos, que era o povo de Israel. Deus, ele provou. Em vez de ir para Eli, não, vai para Mara. Vou ver como que se encontra o coração desse povo. E o coração desse povo, irmãos, não foi um coração bom diante de Deus. Foi um coração que murmurou e reclamou contra Moisés e contra Deus. E o interessante, que aqui é a primeira murmuração. A primeira murmuração. É a primeira. Mas quando você lê o Pentateuco, você vai ver que várias passagens, em que essa murmuração acontece. E a gente vai ver que isso acabou se tornando característica desse povo. Um povo murmurador. Um povo murmurador. Lá em Números, capítulo 16, versículo 41, diz assim, olha, Deus, irmão, acabou de destruir os rebeldes. Existia 250 príncipes de Israel, juntamente com Corá, Datã e Abirão, se rebelando contra Moisés. Aí Moisés vai fazer uma prova, então Moisés vai falar assim, olha, se eu sou homem de Deus, eu quero Deus que faça algo diferente, eu quero que a terra se abra e engula esses rebeldes. E assim aconteceu. Cobriram a terra, engoliu toda a família ali de Corá, daqueles rebeldes, mas dos 250 príncipes, saiu fogo do céu e ali matou todos eles. No dia seguinte, todos eles, o povo de Israel viu aquilo ali, o povo de Israel viu. Aqueles rebeldes, aqueles que estavam se rebelando contra Moisés, contra Arão e contra Deus, eles foram totalmente destruídos. Mas sendo que eles já tinham conseguido persuadir a mente do povo. Olha o que acontece no dia. Eles viram, irmão, o que Deus fez. Mas olha o que esse povo vai fazer. Versículo 41, capítulo 16 de Números. Mas
No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Olha só. Eles se levantam, eles vão murmurar contra, mais uma vez, contra Arão, contra Moisés, contra Deus, porque falou: olha, vocês acabaram de matar o povo de Deus. Aquele povo rebelde, esse povo israelita, chamou de povo de Deus, mas era um povo rebelde, um povo que Deus não se agradou. Sabe o que Deus falou? Deus falou assim para Moisés: Moisés, sai do meio, Arão, sai do meio desse povo aí, que eu vou consumir todos eles. Mas Moisés rapidamente intercede pelo povo. Aí no versículo de número 47, ainda capítulo 16, olha o versículo 47. Diz assim, ó: tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Entenda que eles murmuraram a primeira vez aqui no capítulo de número 15 de Êxodo, mas quando eles foram murmurar dessa vez, Deus mandou, ou Deus matou, Deus mandou uma praga que matou 14.700 pessoas em um único dia. E a matança só não continuou porque Moisés, juntamente com Arão, intercedeu por causa desse povo. Paulo, ele pega esse episódio aqui sobre essa murmuração. O que uma murmuração pode fazer? Paulo, ele pega esse tipo de exemplo e aplica a nós, a igreja. Olha o que Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 a 11. Ele está falando, ele está pegando esse exemplo que acabamos de ler de número 16 e aplicando agora à igreja. Irmão, a característica do povo de Israel foi um povo murmurador. Para Paulo estar falando isso para a igreja, Paulo sabe muito bem, através do Espírito Santo, que na igreja tem pessoas que vivem murmurando. A primeira vez que você murmurou não aconteceu nada, isso se torna uma rotina para nós. Mas, irmão, pessoas que murmuram têm um coração amargurado. E é por isso que Paulo está falando para aquela igreja de Corinto. Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Nem murmureis, olha só, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está pegando número 16, aplicando à igreja. Vocês não murmuram, por quê? Olha o que aconteceu com aquele povo. Olha o que o exterminador fez com aquele povo. No versículo 11 ele continua: estas coisas, irmãos, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre que o fim dos séculos tem chegado. É um exemplo para nós. Nós, como igreja, não podemos viver murmurando. Foi o que esse povo fez, murmuraram. Olha no versículo de número 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Não tinha outra pessoa a Moisés clamar. Então Moisés vai clamar a quem? Ao Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor mostrou uma árvore. Moisés pega e lança essa árvore, ou esse galho, nas águas, e as águas se tornam doces. Deus, ele pega, irmão, então, um método natural e faz o seu milagre.
O povo estava desesperado querendo água, porque aquela água não poderia ser consumida, era imprópria. E a cura da água estava na frente deles. Estava ali na frente deles. E Deus fala para Moisés: Moisés, pega essa árvore, lança na água, e a água se tornou doce. O Senhor mostrou-lhe, irmão, que não havia amargura que ele não pudesse tornar doce, como a provisão da sua graça. A água estava ali, mara, amarga, algo que não era consumido, e Deus providenciou de imediato, naquele momento ali, algo que deveria estar do lado daquele lago. E eles puderam beber aquela água, porque aquela água se tornou doce. Doce. Quantos de nós, irmãos, éramos assim? Tinha essa vida, uma vida amargurada, uma vida desanimada, uma vida sem ânimo. Era para o mundo ser como esse povo aqui, o povo amargurado, mas Cristo te lançou essas águas, água da morte. E hoje nós podemos experimentar a doçura dessa graça, irmão. Por isso que o crente não pode ser uma pessoa com um coração amargurado, irmão. Se você tem um coração amargurado, você ainda não experimentou a doçura dessa graça. A doçura da graça, irmão. Quando Cristo, acabamos de cantar, quando nós somos encontrados por Cristo, a nossa vida é transformada. O coração amargurado ficou para lá, no velho homem, não faz mais parte. A nossa vida agora é uma vida doce, é uma vida feliz, irmão. É uma vida onde que a pessoa, sabe, ela procura você. Ainda que você fala contra o pecado dela, mas ela sabe que o que você fala é para o bem dela, ainda que ela não tenha essa disposição de se libertar. Uma vida doce. Quantas pessoas ainda conheceram a Cristo, mas não experimentaram essa doçura de Cristo? Cristo é tão doce, irmão. Não vale a pena. Não vale a pena. Todos nós, irmão, éramos como aquele homem de Gadara, sabe? Todos nós. De repente, o demônio não se manifestou como naquele homem, que era uma legião de demônios. Mas todos nós éramos como ele. Não tinha entendimento de Deus. Diante de Deus, estava totalmente nu. Imagine aquele homem, irmão, de Gadara. As pessoas não conseguiam prender aquele homem se soltava, as correntes, ele conseguia arrebentar as correntes. Andava pelos sepulcros. Olha como é que a vida daquele homem era. Olha como é que era a vida daquele homem, irmão. Ninguém chegava perto daquele homem. Mas quando aquele homem viu Jesus, aquele homem falou uma palavra: o que tenho eu contigo, filho de Davi? Assim era nós. Éramos cegos como esse homem. Andávamos como esse homem. Mas não adiantou a gente falar o que tenho eu contigo. Não adiantou, porque Deus foi mais forte, mais poderoso. A sua graça penetrou no nosso coração. Éramos assim como aquele homem. Andávamos anos e anos
ouvir a pregação e no nosso coração, o que tenho eu contigo? Mas não importa o que eu falei para Deus, o que importa é que a sua graça foi mais poderosa. Quando aquele povo ouviu o que foi feito naquele homem, foram ver se era real. E sabe como é que encontraram aquele homem, irmão? É isso que a graça faz. É isso que a graça faz. Viram aquele homem sentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. A graça faz isso com a gente. Perfeito juízo. Agora sabemos quem nós somos. Aquele homem sabia tanto quanto ele era que ele queria seguir Jesus, quis seguir Jesus. No versículo 25, continuando, ele fala assim, olha, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Em vez, irmão, de Deus puni-los, Deus agora vai prová-los através de mandamentos. É a primeira vez que eles murmuram. Mas agora, em vez deles receber punição, Deus ele vai dar estatuto. Você vê, irmão, que nós acabamos de ler que lá em Números, capítulo 16, Deus destruiu 14.700 pessoas. Deus, o destruidor, matou, porque eles murmuraram. Aqui, Deus não mata, mas Deus dá estatuto. Por quê? Por quê? Alguns vão interpretar, ou alguns acreditam, que este pecado aqui, que é antes da aliança no Sinai, tem uma consequência menor do que os pecados depois da aliança do Sinai. Eles estão caminhando para o Sinai. Se os teólogos acreditam que da saída do Egito até o Sinai demorou aproximadamente 50 dias, e aqui está o 9º dia, então faltava 41 dias para eles chegarem ao Sinai, e ali receber a aliança e o pacto da aliança, que lá é feita a aliança. Então alguns acreditam que os pecados antes dessa aliança tiveram um impacto menor do que os pecados após a aliança. Você vê que é por isso que Hebreus ele vai contar, ele vai escrever, olha, Hebreus capítulo 2, versículo 1, ele deixa muito bem claro ali, que ele fala assim, ó, aqueles que receberam a tábua da aliança dos anjos, receberam o justo castigo. Imagine nós que recebemos o Evangelho. Então, de acordo com os Evangelhos, dá a entender, aqueles que tiveram conhecimento de Cristo, a punição será maior e mais grave do que aqueles que não tiveram conhecimento de Cristo. Dá a entender. Porque dá a entender que a punição, depois de você saber ou receber uma ordem, é mais grave do que quando você não recebeu aquela ordem. A gente vê isso na mulher adúltera. Quando aquela mulher adúltera foi apanhada, Jesus ele falou para ela, vai e não peques mais. A gente vê isso também lá em João capítulo 5, no inferno do tanque de Betesda. Quando Deus encontrou ele num tempo, Jesus ele fala assim, olha, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior sobre você. Ou seja, dá-nos entender que quando nós temos o conhecimento, a punição do pecado é maior do que não ter o conhecimento. Lá em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, Paulo, quando ele está pregando para os gentios lá em Atenas, Paulo ele vai dizer assim, ó, capítulo 17, versículo 30 ao 31. Ele vai dizer assim,
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo está falando em Atos capítulo 17, versículo 30, atenienses, irmão, não podemos esquecer que o povo de Atenas era o povo que amava conhecer. Eles eram os amantes do conhecimento. Os estoicos, e tem um outro nome que me falhou a memória. Eles amavam, eram os filósofos top, sabe? Então, quando Paulo ele vem pregando sobre Jesus e a ressurreição, eles acreditavam que era até um casal, Jesus e a ressurreição. Eles acreditam que eram dois tipos de deuses, Jesus e a ressurreição. Então eles querem saber, eles querem conhecer melhor quem é essa pessoa que Paulo está falando aí, quem é esse novo Deus, que até então eles não conheciam esse novo Deus, e eles conheciam muitas coisas, mas esse Jesus eles não conheciam. Então Paulo, quando está passando, olha aquele templo lá escrito ao Deus desconhecido, Paulo vai falar, é sobre esse Deus aqui que vocês não conhecem, que eram umas pessoas que tinham uma arrogância de conhecer todas as coisas, eram filósofos, amantes do conhecimento. Paulo vai falar, é sobre esse Deus aqui que eu venho falar para vocês. Aí fala para vocês, o tempo da ignorância de vocês, Deus não levou em conta, hein? Mas agora que o evangelho chegou até vocês, vocês têm que se arrepender, porque Deus ele preparou um dia que há de julgar, está um dia preparado, e Deus há de julgar. E alguns acreditaram, outros não acreditaram, outros zombaram, e Paulo seguiu a sua vida. Quer ver uma coisa? Aqui, vamos ler aqui em Lucas capítulo 12, vamos ler aqui em Lucas capítulo 12, olha o que diz aqui em Lucas, quando eu falo que dá a entender os evangelhos, dá a entender que quando você conhece, quando você tem conhecimento, quando nós temos conhecimento, a nossa desobediência a Deus é mais grave do que aqueles que não conhecem. Olha o que diz. Lucas capítulo 12. Eu vou ler essa parábola, irmão, e eu queria que você meditasse nessa parábola em casa, mas eu vou dar uma lida aqui. Olha que coisa interessante. Olha, Jesus está contando essa parábola. Olha, versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas lamparinas, as vossas candeias. Sede vós semelhante ao homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe-á lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, os discípulos, vai fazer a pergunta, tá? Os discípulos. Então, Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Olha só, para o teu povo ou também para aqueles que não te seguem? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir,
e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Versículo 47 e 48, olha. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aí, tá vendo? Olha o 48 agora. Aquele, porém, que lhe soube a vontade, aquele, porém, que soube a vontade do seu Senhor, e fez essas coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aquele, porém, que não soube, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará o quê? Poucos açoites. Então dá a entender que uma pessoa que conhece o Evangelho receberá uma punição maior. Dá a entender. É o que está acontecendo aqui. O povo, então, antes da aliança, receberam uma punição menor do que após o Sinai. No versículo de número 26, Deus, então, ele vai dar-lhe uma ordenança, no versículo 25, estatuto, e ali vai provar eles. Como que Deus vai provar? Dando essa ordem, no versículo 26, e disse: se ouvires atento a sua voz, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. A gente vê, irmão, que aqui, nessa ocasião, a provação aqui, que Deus deixa claro no versículo 25, que ali os provou, essa aprovação aqui do povo de Deus, está ligado o quê? Ao estatuto, à ordenação. E dentro desse estatuto e ordenação, a gente vê que está ligado em 3 verbos. Primeiro o verbo fazer, segundo o verbo ouvir, e terceiro o verbo guardar. Ou seja, se a gente não só ouve, mas ele deixa fazer, ou seja, pratica aquilo que nós ouvimos. Ouvir não é somente escutar, é ouvir, é você entender. Então o que vai acontecer? O que Deus está falando assim? Ele vai dar o estatuto, ele vai dar o mandamento. Esse mandamento que ele vai dar, eu estou ouvindo, estou guardando, estou praticando. Ser cristão sem praticar não é ser cristão. Porque ser cristão, porque o cristão é o cristão, por isso que é cristão, já está deixando muito bem claro, cristão. Se você é um cristão e não pratica o que você ouve, você não é cristão. Se você ouve o que você pratica o que você ouve, e ainda assim, ainda guarda o que o salmista ele falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda isso, você se torna um cristão, você é um cristão. Cristão foram chamados apóstolos lá em Antioquia, a primeira vez que aparece essa palavra cristão, porque eles eram imitadores de quem? De Cristo. Ser sal, ser luz, sal, obra, luz, a pessoa vê, as pessoas ficam maravilhadas com as suas obras, sal, você pratica, luz, a pessoa vê o seu comportamento, vê o que você faz, então você tem que ser sal e luz, é o que a Bíblia fala, sede, sal e luz, vocês são sal e luz, vocês praticam a obra, sal, vocês são praticantes dessa obra. Então, antes de ser luz, nós temos que ser o quê? Sal. É isso que a Bíblia fala, sal e luz. Ela não fala luz e sal. Sal pratica as boas obras e você será luz. Paulo, falando para os Filipenses, fala que nós somos os luzeiros desse mundo tenebroso. Luz, luz, luzeiro, luz. Então, aqui o texto está deixando claro que
O mandamento, o estatuto que Deus vai dar, nós temos que fazer, nós temos que ouvir, nós temos que guardar. Sendo assim, o que vai acontecer? Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito. Pois eu sou o Senhor que te cura. Deus, ele faz uma promessa, irmão, singular, de que a obediência desse povo o salvará e poupará de toda enfermidade que ele colocou no Egito. Deus está falando, vou dar um estatuto, vou dar um mandamento, se vocês obedecerem, se vocês fizerem, se vocês guardarem, se vocês ouvirem, essas enfermidades que eu mandei lá, eu não vou mandar aqui, não vou dar para vocês, não. Podemos observar que aqui também nós encontramos, irmão, um grande perigo de cair em um espírito murmurador. E é por isso que Deus, ele faz essa promessa. Olha, se vocês guardar o estatuto, fizer o que é reto, ouvir os meus mandamentos, eu não vou enviar essa enfermidade a vocês. Mas se vocês não ouvirem, então Deus está deixando muito bem claro aqui, se o povo deixar de murmurar e confiar e guardar em Deus, essas enfermidades não viriam. Mas se eles continuassem murmurando, se eles continuassem se queixando das suas circunstâncias, né, Deus ia mandar essas enfermidades para eles. O que nós podemos aprender com isso? É que, em vez, irmão, da gente se queixar, ou que Deus também estava ensinando para esse povo, ensinando para nós. Em vez da gente se queixar, murmurar, em vez da gente esquecer um pouco da nossa murmuração e fazer aquilo que Deus manda, entenda bem, a queixa, ela vai nos distanciar de Deus. E fazer aquilo que Deus manda, ela vai nos aproximar de Deus. E nós nos aproximamos de Deus, nós vamos saber como Ele é. Se esse povo aqui deixasse um pouco de murmurar e praticasse o que Deus já acabou de falar, eles iam conhecer melhor quem era o Deus que eles serviam. Às vezes a murmuração da nossa parte nos impede da gente conhecer realmente o valor que Jesus tem. Às vezes a murmuração da nossa parte nos impede da gente realmente saber o poder que o Espírito Santo tem. Em vez da gente buscar conhecer melhor o Espírito Santo, Jesus, a sua graça, nós preferimos murmurar. E é isso que o texto está deixando bem claro. Os murmuradores, acontecerá alguma coisa desagradável sobre a sua vida. A gente vê, irmão, que o deserto, a gente começa aqui, está iniciando aqui o versículo 22. Eles estão iniciando um deserto aqui, estão caminhando agora, entrando para dentro do deserto. Para dentro do deserto. Dentro. O que o deserto ele faz na nossa vida? O que o deserto ia fazer com esse povo? Ia provar o coração desse povo, mas esse povo ia conhecer dentro desse deserto a provisão de Deus. O que o deserto ele faz com a gente? Faz a gente conhecer a provisão de Deus. Não tem uma pessoa, irmão, que a gente vê que estava nas mãos de Deus e Deus não providenciou algo para ele. Você não conhece uma pessoa que, em vez de murmurar, guardou, escutou, praticou, que Deus não providenciou alguma coisa das suas necessidades que ele estava necessitando nesse deserto. A gente vê Elias estava no deserto, desanimado. O que é que Deus providenciou? Toma comida, água aí, bebe, come, que teu caminho é muito longo. A gente vê o próprio Jesus, o Espírito Santo conduzindo Jesus para o deserto. E quando ele vence ali a tentação,
Lucas, Marcos, se eu não me engano, vai dizer que os anjos vinham e serviam. Olha só. Aquilo que o diabo falou, ó, se você tem poder, faz dessa pedra aí tornar pão. Ele venceu. Daqui a pouco os anjos estavam servindo a ele. A gente vê também, irmão, que o próprio apóstolo Paulo, ele conheceu o recurso de Deus lá no meio do mar. A última viagem do apóstolo Paulo, preso de Jerusalém para Roma, durante aquele percurso, as pessoas estavam desesperadas no barco, no navio, porque não, a tempestade era enorme, as ondas batiam no barco, eles achavam que iam morrer. E Paulo falou: olha, esta noite o anjo de Deus me apareceu e falou que ninguém vai morrer, porque ele tem que me conduzir até Roma, e ninguém vai morrer. Por causa da provisão que Deus deu a Paulo, todas aquelas pessoas que estavam em sua volta não morreram. Paulo falou: olha, essa noite o anjo do Senhor me apareceu, só o navio vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Ninguém. E assim aconteceu. Ainda que pessoas tentaram pegar bote para sair daquele navio, Paulo falou: olha, se vocês descerem nesse bote, vocês vão morrer. E eles voltaram, deixaram o bote ir, e assim todos eles sobreviveram. Por último instante, quando aquele centurião, aqueles guardas que estavam guardando os soldados ali, aqueles presos, falaram: vão matar todos que eles vão fugir. O centurião falou: não vão matar ninguém, por causa do apóstolo Paulo. Provisão de Deus, irmão. Do início ao fim, provisão de Deus. O que o homem tentou fazer, Deus impediu, porque era provisão de Deus. Pedro, irmão, na cadeia, preso. Quando chegou a notícia: olha, aquele que você prendeu aí para apresentar o povo amanhã para poder matar, ele está lá no templo pregando. O povo ficou admirado, como que aquele homem conseguiu fugir daquelas cadeias, daqueles portões de ferro, como que ele conseguiu fugir? Provisão de Deus. Irmão, de repente pode ter pessoas aqui passando por esse deserto, pode ter, mas Deus, ele providencia. O que nós temos que fazer é guardar a sua palavra no nosso coração para não pecar contra ele, não murmurar contra ele. Ele providencia, e é isso que tem que trazer paz. Olha só o que aconteceu no versículo 27. O povo murmurou. Olha a provisão de Deus, irmão. Olha como que esse Deus é. Olha a bondade de Deus aqui. É Deus que está conduzindo esse povo. Olha o que Deus faz. Esse povo que murmurou, olha o que Deus fez. Deus foi lá, torna aquela água potável, uma água doce. Daqui a pouco dá um estatuto. Depois do estatuto, agora leva ele para uns lugares onde que tinha 12 fontes de águas, mas não só água, tinha 70 palmeiras para beber água e se refrescar a alma, naquele sol escaldante. Aqueles homens viram 12 fontes de águas doces, e é por isso que o texto diz assim, olha o interessante: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto acamparam, fizeram as suas tendas ali, pá, vão ficar aqui por enquanto, não sabemos quanto tempo demorou, mas eles acamparam ali. O que a Bíblia nos mostra? O deserto na nossa vida, como foi Mara, só é uma passagem. O que Deus prepara para nós são 12 fontes de águas e 70 palmeiras, onde que a gente vai se acampar. Aonde, irmão, que ainda que a nossa alma venha experimentar esses dias felizes, nós sabemos que não é somente dias felizes. Nós sabemos que vai passar esses dias felizes e vai vir outro deserto na nossa vida, mas nesse deserto Deus vai provando o nosso coração. Passou por esse deserto, 12 fontes de águas. Viu esse deserto, não murmurei, guardei a sua palavra, ouvi, pratiquei, veio 12 fontes de águas. E assim Deus vai fazendo com o seu povo.
E assim Deus vai fazendo com cada um de nós. Sabendo que Elim não é Canaã. Elim só era o momento deles pararem, repousarem, carregar suas energias, porque o deserto ainda continuava. Ainda faltava tempo para eles chegarem até Canaã. Dias para chegar até Canaã. Assim também é com o povo de Deus. Vê o deserto na nossa vida, vê o vida boa, mas sabemos que a nossa pátria não é aqui. Paulo falou, a nossa pátria não é aqui. Estamos aqui, peregrinos, forasteiros, de passagem. Passagem. Então, queridos irmãos, não desista. Deserto veio, mas Elim também está chegando. Mara veio na tua vida, Elim também está chegando. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus gracioso. Amém? Vamos colocar de pé?